E aí galera, grande mestre Evandro Barbosa aqui, e nesse nosso vídeo de hoje eu quero te mostrar como que o jogo do atual campeão mundial Magnus Carlsen foi impactado pelo AlphaZero. Bom, quando o sistema de inteligência artificial o AlphaZero surgiu, foi realmente um choque para todos os enxadristas, né? A maneira dele jogar, uma maneira completamente diferente de jogar e de avaliar as posições que surgem no tabuleiro. E o próprio Magnus, ele confessou que o jogo dele, ele mudou completamente depois de analisar as partidas e a maneira de jogar do AlphaZero. Ele falou que começou a se inspirar nas partidas do AlphaZero para assim mudar o estilo de jogo. E é isso que eu quero te mostrar nesse nosso vídeo de hoje. Bom, se você curte esse tipo de tema, esse tipo de conteúdo que eu vou te mostrar agora, já aproveita para deixar um like aqui no vídeo e também para que eu possa saber para produzir mais conteúdos como esse. De repente, se vocês curtirem essa ideia, eu posso fazer disso uma série e mostrando mais partidas do Magnus e até de outros jogadores, comparando com as partidas, a avaliação, a maneira de jogar do AlphaZero, beleza? E deixa aí nos comentários também o que você acha dessa ideia. Bom, então bora lá, bora começar aqui. Então, o que acontece? O AlphaZero, ele surgiu para o público, em 2018. Em 2017 teve um match entre AlphaZero e Stockfish, o engine Stockfish, e as partidas elas foram a público em 2018, depois teve mais partidas ainda desse match. E a maneira do AlphaZero jogar as partidas, ela é completamente diferente. A maneira de avaliar as posições, os sacrifícios, o dinamismo da posição. E muitos jogadores tentaram entender esse estilo de jogo do AlphaZero, entender as partidas, porque num primeiro momento não é fácil entender os lances dele, E, inclusive, tem um livro muito bom feito pelo Matthew Sadler, em que ele vai explicando os temas, Porque foi um negócio que realmente revolucionou a maneira de jogar xadrez. Então ele vai colocando alguns temas e é muito interessante comparando a maneira de jogar do AlphaZero com as partidas dos humanos, E eu quero te mostrar agora alguns exemplos tirados de partidas do Magnus, em que o Magnus usou alguns conceitos tirados do AlphaZero. E nessas duas posições que eu separei, duas partidas do Magnus, a gente vai falar sobre um conceito que surgiu aí com as partidas do AlphaZero, que é a mobilidade do rei. Bom, eu já vou te avisando aqui primeiro para você não fazer isso em casa, Vai ser uma análise muito interessante você conhecer esses temas e entender as duas partidas do Magnus, por que ele fez tal lance, mas tome cuidado para fazer isso nas suas partidas, porque isso pode não funcionar tão bem, beleza? Bom, então vamos lá. A primeira partida que eu separei aqui é a partida que foi jogada pelo Magnus Carlsen de brancas contra Levon Aronian em 2019. Então, depois de estudar as partidas do AlphaZero, essas partidas que eu citei do match contra o Stockfish, então em 2019 o Magnus veio com novas ideias, tanto na abertura quanto na maneira de jogar e de avaliar as posições. O jogo do Magnus ficou muito mais dinâmico, muito mais agressivo, com várias posições com sacrifícios posicionais, e alguns outros conceitos diferentes também. Bom, então aqui o Magnus começou com o lance 1 D4, o Aronian respondeu com cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3, uma posição bem normal, bem típica do gambito da dama. E agora as pretas fazem um lance bispo B4. Esse lance caracteriza a variante Ragozin do gambito da dama. Eu não vou aprofundar tanto na abertura com você, Eu vou passar um pouco rápido até essa fase, pois o momento crítico mesmo da partida, ele surge no meio-jogo. Então daqui a pouquinho a gente vai chegar na posição crítica. As brancas fizeram bispo G5, seguiu com D por C4. Essa é uma variante bem agressiva, a variante Viena, é uma variante que é a especialidade do Aronian. Ele jogou com D toma C4, então vai surgir muitas complicações depois desse lance. E4, já pegando o centro, ameaçando aqui fazer E5. Então seguiu C5, E5 e agora C por D4.
Bom, depois de C por D4, então tem esse problema da cravada em F6, mas o preto está criando bastante contra-jogo aqui no centro, então tá com a ameaça de jogar D toma C3 imediatamente. Então o Magnus fez cavalo por D4, bispo toma C3, B toma C3, dama A5. Então o que acontece? Dama A5 atacou C3, atacou E5, e se tomar em F6 está caindo o bispo em G5. Então aqui seguiu E por F6, dama toma G5, F toma G7, dama toma G7, dama D2, roque e agora bispo por C4. Bom, essa é uma posição muito teórica dessa variante, essa variante Viena do gambito da dama. O Aronian mesmo já tinha jogado essa posição outras vezes. Então veio aqui torre D8, dama E3, bispo D7. E aqui nós chegamos no momento crítico da partida. Eu poderia já ter começado esse nosso vídeo direto dessa posição, mas eu quis te mostrar como é que surgiu, né? Como que surgiu essa posição no tabuleiro. Mas essa aqui é a posição onde o Magnus ele realmente faz um lance assim espetacular, um lance baseado nos conceitos do AlphaZero. Bom, então se eu te perguntasse aqui nessa posição, qual lance você faz de brancas? Qual que é o primeiro lance que vem na sua cabeça? Bom, na minha cabeça o primeiro lance que vem nessa posição é o lance roque. Roque pequeno, colocar o meu rei em segurança, né, já conectar as torres e, bom, e depois vamos ver como explorar aqui esse roque das pretas, que ele tá mais debilitado, né? Já que não tem esse peão aqui em G7. Das partidas que foram jogadas nessa posição, segundo a minha database, em apenas uma partida que não fizeram roque. Né? Na verdade foram duas partidas, né? Teve uma partida que jogaram com H4 e nessa partida o lance do Magnus, né? Mas em todas as outras partidas o branco jogou rocando pequeno. E agora qual foi o lance aqui, o lance espetacular feito pelo Magnus, um lance difícil nessa posição? O Magnus ele roca grande aqui. Então, roque grande é um lance nada intuitivo nessa posição, porque os peões aqui na ala da dama, né, os peões em C3 e A2, esses peões já ficam fracos aqui, esses peões estão bem debilitados e o rei não está claro se ele está tão seguro aqui em C1. Né? Então, assim, se a gente levar em consideração o conhecimento tradicional de xadrez, roque grande seria um erro, né? Você olha para essa posição, você nunca vai querer rocar grande e ser atacado na ala da dama. A coluna C ela já está aberta aqui. Mas o AlphaZero, ele aprova esse lance. Né? O Carlsen e o AlphaZero aprovam o roque grande. E o que acontece? Né? Aqui eu vou te explicar um pouquinho sobre como é feita a avaliação das posições pelo AlphaZero, né? O AlphaZero ele considera o seguinte, um tema, né, que ele considera é o tema da mobilidade do rei. Então, como que é isso? Né? Em muitas posições, na hora de avaliar a posição, ele leva em consideração quantas casas o rei tem para ir. Né? Isso é difícil de entender ainda, né? Mas se comparar a posição dos dois reis, o AlphaZero ele prefere a posição do rei branco, que o rei branco teria 4 casas para ir. Enquanto o rei das pretas ele tem 2 casas para ir. Então o rei branco ele teria assim, uma maior mobilidade. Né? Esse é um conceito que é bem diferente. Né? Como eu disse, não faça isso em casa, mas é um conceito que o AlphaZero utiliza em muitas das posições. Esse conceito da mobilidade do rei. E, assim, o rei das pretas ele não tá tão seguro assim nessa posição. Apesar do roque das brancas estar debilitado, com esse peão em C3, não é assim tão fácil de chegar no rei das brancas. Né? Em algumas posições esse peão de C3 poderia ser uma debilidade, às vezes ele até ajuda na defesa do rei. E o branco tem um plano claro nessa posição para explorar os defeitos do roque das pretas. Né? O plano das brancas é jogar H4, torre H3 e levar a torre para G3. Uma possibilidade que não teria rocando pequeno. Né? Então esse que é o conceito que o AlphaZero ele leva em consideração, esse da mobilidade do rei. O Carlsen acabou jogando dessa forma aqui também. E assim, a posição que surge, não que seja uma posição em que o branco ele tá ganho ou algo assim,
mas é uma posição onde existe chances para os dois lados, né? Uma posição bem complexa, essa em que o Magnus roca grande. Mas um conceito totalmente diferente, né? Porque o Magnus, até então, ele era um jogador assim, para quem acompanha as partidas do Magnus até 2018, por exemplo, até o match contra o Caruana, ele sempre foi um jogador assim, posicional, né? Um jogador que tentava, um jogador mais técnico, né? Levava mais para as posições, os finais, por exemplo. Mas assim, do final de 2018, assim, especialmente 2019, o jogo do Magnus começou a ficar muito dinâmico, fazendo uns lances diferentes, sacrifícios posicionais e lances como esse rock grande, né? Que com certeza também surpreendeu o Aroniano. Bom, na partida seguiu com o cavalo C6, então veio o bispo B3, bispo E8, cavalo toma C6, bispo toma C6, e agora ele faz o H4, que é aquela ideia que eu falei, a ideia de jogar com torre H3 e poder passar essa torre para G3. Então a Aronian fez dama F6, seguiu torre H3, e nessa posição é interessante a gente ver assim, que as peças das brancas estão bem ativas, e se a gente comparar os reis, não está tão claro assim que o rei das brancas está pior do que o rei das pretas. O branco ele ameaçou aqui torre G3 e ainda tem outras ideias, né? Por exemplo, aqui o Aronian fez B5, é um lance muito bom para criar contra-jogo nessa posição, e o Carlsen ele fez torre G3. Mas uma outra possibilidade seria jogar com H5. Esse é o lance típico do AlphaZero. Se você vê as posições, as partidas que o AlphaZero jogou, muitas partidas ele jogava essa ideia de H4, H5, H6. Inclusive, se vocês acharem legal, né, deixem aqui nos comentários. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre as partidas do Magnus, do AlphaZero, e mostrando esse tema do avanço do peão de H, que acontece muito nas partidas, né, do AlphaZero, e também acontece em muitas das partidas do Magnus. A ideia é que colocando o peão lá em H6, né, ele acaba tirando mais casas do rei. Então, pensando nesse conceito da mobilidade do rei, o rei ele fica ainda pior, né? Então, muitas posições, até mesmo finais, esse peão em H6 vai criar problemas. Por exemplo, depois de dama por C3, dama C3, BC3, torre por C3, bispo D5, bispo D5 e D5, e agora torre C6. Esse é um final que o branco tem uma vantagem, né? A estrutura de peões das pretas está pior. Esse peão em H6 ele cria alguns temas de mate na oitava fileira. Então é um final que o preto ele vai sofrer bastante aqui para defender. E se faz um lance como, por exemplo, H6, rei H8, então é possível jogar com G4. G4 já com a ideia de G5. E daí, novamente, o rei das pretas ele tá pior do que o rei das brancas nessa posição. Bom, só que na partida o Carlsen jogou com torre G3, cheque, seguiu o rei H8 e agora a torre G4. O rei das pretas ele tem alguns problemas ali, mas o Aronian ele conseguiu criar bastante contra-jogo nessa posição. É aquilo, surgiu uma posição muito interessante com chances para os dois lados, né? Aqui o Aronian com A5 já tem ideias de fazer A4 ou fazer B4 também. Torre F4, dama G7. Então seguiu torre D8 e agora G4, né? Como é uma posição com roques em alas opostas, o lado que chegar primeiro, né, com ataque primeiro, que vai ganhar essa posição. Então a ideia aqui do Magnus é poder jogar com G5 e torre F6. Assim a dama ela vai ficar passiva ali em G7 e começa a ter algumas ideias. De repente combinar essa torre em F6 com bispo C2, passando a torre para H6. Então aqui seguiu com B4, G5, B toma C3 e agora bispo C2. E essa partida eu lembro que eu estava acompanhando ao vivo essa partida e eu não sabia como que o Aronian ia parar essas ameaças. Por exemplo, a ameaça de jogar com torre F6 e torre H6. Nessa posição parece que o rei das brancas está muito mais seguro ali em C1. Só que o Aronian ele conseguiu encontrar algumas ideias muito boas para criar contra-jogo. Depois de bispo D5, torre F6, o Aronian ele seguiu com dama F8. Esse é um lance chave na posição, pois agora ele ameaça dama 3.
E aí a posição ela começa a ficar perigosa para os dois, né? Ele tem que tomar em C3, agora o Magnus, para não levar o dama 3. E agora é que começa o contra-jogo das pretas com torre C8. Seguiu aqui então dama D3, ameaçou dama por H7, dama G7, F4. A posição ainda parece bem perigosa para as pretas, por causa das ameaças de jogar um torre H6 em determinado momento, a dama com poucas casas, né? Só que o Aronian ele conseguiu criar contra-jogo aqui com rei G8, rei D2. Ainda não dá para tirar essa torre de F6, por exemplo, com torre H6, porque está levando um dama A1 cheque. Então tem os seus defeitos ali, o rei na ala da dama, veio o rei D2, então H6, A3. Parece que o preto ele vai ficar em zug nessa posição, só que aqui depois de HG5, FG5, aqui que vem um recurso muito forte do Aronian, que é o lance torre C4. E daí a torre ela começa a criar algumas ameaças na posição. Seguiu o dama G3, já com ideias de jogar, por exemplo, com dama B8. Então bispo E4, porque com bispo E4 existe a possibilidade de em algumas posições ter a casa H7 para colocar o rei. Então, aqui no caso de jogar dama B8, então seria possível responder com dama F8, então não tem problema esse cheque. Jogou primeiro o bispo B3, torre D4, rei E1, bispo F5, H5 e agora torre D3. E depois desse lance, o Carlsen ele acaba sendo obrigado a jogar com dama B8, dama F8, trocar as damas e acaba entrando em um final equilibrado aqui. Bispo C2, torre H3, bispo F5, E por F5, H6, e aí o preto ele vai conseguir salvar esse final aqui. Não salvar essa posição, né? Vai conseguir criar contra-jogo, mas é porque a posição parecia muito perigosa para as pretas e o Aronian, com alguns recursos, ele conseguiu levar para esse final de torres, que aí ele vai empatar sem problemas, né? Então assim, aqui depois de torre G1, rei F2, acabou tendo uma repetição de lances e a partida ela terminou em empate. Mas assim, surgiu uma posição muito, muito interessante essa, né? Como eu disse, com chances para os dois lados, o Aronian conseguiu responder à altura, né, essa ideia do Carlsen de rocar grande. Ele conseguiu encontrar vários recursos durante a partida, mas é um lance que chama muito a atenção, esse lance feito pelo Magnus, o roque grande com o rei o roque todo debilitado, o rei todo aberto. Mas o conceito, segundo AlphaZero, é esse conceito de mobilidade do rei. Mas agora eu quero te mostrar ainda uma outra partida jogada pelo Magnus. 2 meses depois, após essa partida jogada com Aronian, o Carlsen jogou uma partida contra Fabiano Caruana e surgiu novamente uma ideia relacionada com esse tema, um outro lance muito difícil de fazer. Então a partida do Caruana contra o Caruana, o Magnus estava de brancas, ele começou com o lance 1 C4, jogou uma inglesa, veio E5, cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, cavalo C6 e agora E4. Bom, essa é uma variante muito clássica da inglesa, né? Só que geralmente as brancas jogam com G3 ou então com E3, mas aqui o Magnus ele jogou com E4 e essa foi uma variante que assim, o Magnus começou a usar com frequência na abertura, e depois dessa variante ganhou uma certa popularidade também, essa ideia de jogar com E4. E o que acontece, né? O lance que chama mais atenção aqui é o lance bispo C5, já controlando a casa D4, e agora ficou esse buraco aqui em D4, essa casa fraca, mas a ideia é que é possível jogar cavalo por E5 aqui. E depois de cavalo por E5 tem garfo, e as brancas conseguem recuperar assim a peça e ficando com uma posição assim onde a posição está bem aberta, ele já consegue desenvolver os bispos, né? Não tem aquela debilidade em D4, mas assim, já começou a confusão logo na abertura, né? Já começa a ter vários temas táticos na posição. Seguiu aqui então dama F3, cavalo C3, né? Tocou já no cavalo, então cavalo por C3, B por C3, bispo A5, bispo E7 talvez fosse outra opção, bispo A5, bispo F4 e agora roque.
Bom, e esse é o momento crítico da partida. Novamente eu passei rápido a parte da abertura, só alguns detalhes para você entender de onde surgiu essa posição. E aqui novamente eu te pergunto, como que você jogaria de brancas nessa posição? Qual seria o lance mais natural? Eu, por exemplo, quando eu vejo essa posição, o primeiro lance que vem na minha cabeça é o lance bispo E2, com a ideia de rocar pequeno, colocar as minhas peças em jogo. No entanto, aqui o Magnus, depois da partida anterior com a Aronian, você já deve ter algumas ideias diferentes de como jogar essa posição. O Magnus, ele jogou rocando grande aqui. E aqui é um lance muito difícil de ser feito, né? O rei ele tá todo aberto, igual na outra posição. E se a gente comparar, o preto ele tá com o rock perfeito aqui, os peões em F7, G7, H7, não tem nenhuma debilidade ali no rock. Então como explicar esse rock grande? Se a gente comparar, né, se usar aquele conceito que eu falei da mobilidade do rei, que é usado pelo Alfa Zero, né, o rei das brancas ele tem 4 casas para ir, e o rei das pretas ele tem apenas uma casa. Então, na avaliação do Alfa Zero, o rei das brancas ele está melhor aqui, ele tem mais mobilidade. Mas é algo que, como eu disse, não faça isso nas suas partidas, né? Vá pelo conhecimento tradicional, porque jogar igual ao Alfa Zero é para poucos, tá? Então aqui é um conceito bem difícil de entender, mas se a gente olhar, tá vindo as peças muito rápido também para a ala do rei, né? Apesar de ter esse rock perfeito, o branco tá jogando com bispo D3 já, tá jogando com H4, dama E4, e o bispo lá em A5 ele tá longe da luta, né? Então, por isso que dá para justificar até fazer um lance como esse, porque as peças das brancas vão ficar muito ativas e não tá tão claro assim se o rei preto tá tão pior, né? Se a gente abrir um pouco a mente para avaliar a posição, não é tão claro, pois não tem uma peça que ajuda a defender o rock. Mas eu admito que é difícil chegar nessa conclusão, né? Com esse rei todo aberto, né? Inclusive eu quero saber de você que está vendo essas análises aqui comigo, você teria coragem de jogar isso nas suas partidas? Jogar um rock grande assim? Deixa aí nos comentários para eu saber quem são os corajosos que rocariam grande e jogariam esse tipo de posição, né? Bom, o Magnus é um deles aí, seguindo os conceitos do Alfa Zero. Veio aqui dama E7, rei B2, defendendo a ameaça de dama A3. E o Caruana, por incrível que pareça, ele estava preparado já para esse tipo de posição. O Caruana é um jogador extremamente bem preparado nas aberturas. E aqui ele faz o lance torre B8, que é o lance mais forte da posição, também reagindo de uma maneira bem dinâmica, pois o plano dele é jogar B5, sacrificando o peão, e assim tentando abrir linhas na ala da dama para chegar no rei das brancas. Lembrando que é uma posição com rocks em alas opostas, e os dois lados vão tentar chegar no rei do adversário, né? Um outro lance, um lance lento, como por exemplo o torre 8, o branco já vai jogar com H4 e começar a passar as peças para o ataque, né? É interessante ver que nessa posição, se o preto não tem essa ideia de torre B8 e B5, o preto está numa posição difícil aqui de tirar as peças, porque o lance natural de desenvolvimento D6 para tirar o bispo de C8, ele não é possível, por causa do peão de E5, está sempre tomando em D6. Então, analisando de uma maneira um pouco mais concreta a posição, não é tão fácil de jogar assim de pretas, né? Bom, então veio aqui o torre B8, seguiu o bispo D3, e agora o Caruana faz B5, sacrificando um peão. C toma B5, é um lance que tem que ser jogado. Bispo B7, ganhando tempo em cima da dama. Dama H3, ameaça o dama por H7. G6, e agora começou a surgir alguns pontos fracos no rock das pretas também. As casas pretas ficam debilitadas, então por isso o Magnus volta a dama para E3, que ele cria a ameaça de jogar com bispo G5 e bispo F6. Por exemplo, se nessa posição o Caruana ele faz um lance como bispo por G2, então seria possível responder com bispo G5, dama E6 e agora bispo F6, que já ameaça dama H6 com dama G7 mate. Então aqui já teria que jogar um lance como dama H3 para trocar as damas, entrando assim em uma posição bem inferior, que o preto está com pouco espaço para as peças,
Nessa posição aqui o preto ele vai sofrer, né? O peão de D ele é um alvo também. Então, por isso depois de dama E3, o Caruana ele jogou com torre de F8, seguiu torre de H-E1 e agora bispo C6, né, que já começa a ter umas ameaças mais diretas, né, um bispo toma B5, por exemplo. Então o Magnus fez A4, A6 e agora ele faz um lance bispo G5, tenta explorar aqui os pontos fracos no roque das pretas com bispo F6 e dama H6. E aí, contra esse lance, era possível jogar com dama F8, por exemplo, mas o Caruana ele viu uma possibilidade aqui de dar um perpétuo, né? Ele viu aqui um sacrifício que já poderia assim empatar a partida. É uma posição muito complexa essa, né? A posição chances para os dois lados e por isso o Caruana já resolveu jogar aqui o lance bispo toma C3, que assim ele define o resultado da partida. Depois de rei toma C3, vem dama A3 cheque, rei D2, dama B4. E o detalhe é que agora o Caruana, o Carlsen ele não consegue escapar desse perpétuo, né? Porque se fica com o rei na ala da dama, né? Se ele, por exemplo, se ele volta o rei para C1, novamente pode ter o dama A3 cheque, se rei C2 pode ter o dama para A4 cheque. Então, jogou rei E2, só que agora tem dama G4 cheque. E não dá para jogar um lance como F3 por causa de dama por G2. Dama F2 e aí pode ter ou torre por E5 ou simplesmente dama por G5 aqui. Então ele tem que voltar o rei para D2, dama B4 cheque, rei E2, dama G4 e aqui a partida ela termina empate por cheque perpétuo, né? Mas novamente um empate, né? As duas partidas terminaram empate, mas duas partidas bem complexas, né? Essa do Magnus contra o Caruana, uma posição muito complicada que surgiu. O Caruana ele estava preparado para essa posição, foi uma novidade do Magnus, o roque grande, só que o Caruana já estava preparado. Mas é um conceito muito interessante essas posições com roque grande. Nas partidas do AlphaZero, vários momentos ele rocava grande, assim com o rei exposto, né? E esse conceito de mobilidade do rei, algo que vai bem contra todos os princípios assim do jogo mais tradicional, mas é algo que o AlphaZero ele considera na avaliação, né? Bom, então esse é um tema que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu achei assim muito interessante essas posições, a maneira da avaliação também é algo que é bem diferente, né? É difícil de compreender lances como esse, é difícil compreender as partidas do AlphaZero, mas esse é apenas um dos conceitos. Se vocês acharem interessantes, eu posso fazer mais vídeos como esse, mostrando assim outros lances diferentes, sacrifícios, maneiras de avaliar a posição que o AlphaZero utiliza e principalmente analisando partidas de humanos como Magnus Carlsen, utilizando esses conceitos, porque o Carlsen ele tem muitas partidas recentes que ele utilizou assim esses conceitos jogando de uma maneira muito mais dinâmica nas partidas. Bom, mas é isso que eu queria te mostrar durante esse vídeo. Se você curtiu, deixa aí o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários se você quer ver mais vídeos como esse, combinado? Bom, então vamos encerrando por aqui e até o próximo.